Após várias manifestações de líderes europeus e integrantes da aliança NATO, a preocupação tornou-se uma preocupação urgente. Entre eles, o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, reforçou que é imprescindível aumentar os investimentos em defesa e modernizar as forças militares. A questão é, o que acontecerá se alguns países não acelerarem seu preparo? Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, já alertou que alguns membros da aliança estão lentos demais. Em fevereiro, ele foi direto ao afirmar que a força militar da Europa é precária. Ele observou a fragilidade do contingente militar, a frota, a força aérea e o uso de drones. Segundo ele, hoje, a Europa é fraca. Será que estamos realmente prontos para o que vem por aí? Meses depois, Zelensky deixou claro. Putin já planeja algo maior do que a Ucrânia. Em Nova York, na Assembleia Geral da ONU, ele declarou que o presidente russo continuará expandindo a guerra, a menos que seja impedido. Uma ameaça silenciosa, mas poderosa. E a Rússia concorda. Em uma fala em Londres, declarou que poderia atacar países da NATO num futuro próximo. A produção de mísseis, por exemplo, é alarmante. Em 3 meses, a Rússia fabrica o que toda a NATO gera em um ano. Este ano, planeja lançar 1.500 tanques, 3.000 veículos blindados e 200 mísseis Iskander. Poderia estar preparado para usar força contra a NATO dentro de 5 anos. Isso é assustador. Imagine, os novos mísseis russos cruzam o céu a várias vezes a velocidade do som. A distância entre capitais europeias pode ser percorrida em minutos, não em horas. A linha divisória de leste ou oeste desaparece. Agora tudo é NATO. E a ameaça real? Pode chegar mais cedo do que todos imaginavam. Segundo especialistas e historiadores militares, o cenário de uma invasão russa até 2030 é otimista demais. Alguns dizem que pode acontecer ainda em 2028. Será que temos tempo suficiente para fortalecer nossas defesas antes que Putin decida agir de verdade? A resposta é incerta. Mas uma coisa é clara, o relógio está correndo. A resistência da Alemanha em aumentar seu orçamento militar até 2021 parecia baseada em uma forte aversão ao militarismo e na crença de que a Rússia nunca atacaria a NATO. O país investia apenas 1,5% do seu produto interno bruto em defesa. Essa atitude foi alimentada por anos de esperança de que a era de grandes guerras terrestres na Europa tinha acabado. Mas tudo mudou com a invasão ilegal de Putin. A invasão veio como uma tempestade repentina, mudando tudo de uma hora para outra. Logo, a Alemanha percebeu que precisava agir. Não tinha mais espaço para complacência. O medo virou urgência. Era hora de se preparar para a tempestade que se avizinha. Quem poderia imaginar que essa mudança aconteceria tão rapidamente? O governo alemão decidiu que até 2029, investiria cerca de 3,5% de seu PIB em defesa. Uma quantia enorme, digna de uma nova era de guerra. Essa decisão veio acompanhada de reformas profundas na estrutura militar. Em abril de 2024, historiadores revelaram que a Bundeswehr, as Forças Armadas Alemãs, passariam de 2 centros de comando distintos para um único comando operacional. Essa mudança visa decisões mais rápidas, ações mais ágeis. Além disso, o Departamento de Cibernética e Informação da Bundeswehr será oficialmente elevado à condição de uma 4ª força, ao lado do Exército, Marinha e Força Aérea. Uma resposta clara a uma guerra eletrônica e ameaças híbridas que avançam a passos largos. Mas a transformação não parou aí. Empresas de defesa alemãs como a Rheinmetall receberam contratos bilionários. Uma contratação de 8,5 bilhões de euros prevê o fornecimento de obuseiros de 155 mm. Para serem entregues a partir de 2025, a Alemanha também busca adquirir tanques de batalha, veículos de combate de infantaria e helicópteros avançados. A nação está determinada a modernizar suas forças, reforçando sua presença na vanguarda da defesa europeia. E a mais, Berlim aprovou um novo plano de serviço militar nacional. Todos os homens alemães acima de 18 anos serão convocados a preencher um questionário sobre sua aptidão para servir. Essa estratégia visa ampliar e reforçar suas tropas ativas. Mas por trás dessas mudanças, uma pergunta inquietase: até onde essa nação está realmente preparada para enfrentar uma possível invasão? Os sinais indicam que o relógio já está acelerando. Quanto mais o tempo passa, mais perto estamos de uma nova era de conflitos na Europa. E a ameaça, cada vez mais real, não espera. Nos últimos dias, a Alemanha aprovou um novo plano de serviço militar nacional, uma iniciativa de impacto. O objetivo? Fortalecer as forças armadas. Agora, todos os homens alemães a partir de 18 anos terão que preencher questionários para avaliar sua aptidão. Além disso, terão que passar por inspeções rápidas e estratégicas.
Isso, com apoio de empresas do setor de defesa, visa acelerar a modernização militar. Imagine o som de passos apressados, o cheiro de metal ardente, e a sensação de uniformes pesados enquanto a nação se prepara para o possível conflito. Por que tudo isso é tão importante? Porque o tempo é curto, e a ameaça de uma invasão russa se aproxima com uma urgência que poucos imaginavam. Os líderes alemães acreditam que até 2027, terão uma força de combate convincente. Lideranças de peso, como Armin Papage da Rheinmetall, apontam que a meta de 2029 é ambiciosa, mas possível. E se Putin decidir agir antes? Talvez 2028, ou até mesmo 2026. Você consegue sentir a adrenalina? A sensação de que o relógio está acelerando, e o futuro pode mudar a qualquer instante. Apesar do cenário sombrio, o Pistorius mantém a confiança. Ele afirma que a Alemanha está em uma posição relativamente forte para se defender. Sua força começou a se fortalecer há anos com contratos firmes e investimentos estratégicos. Hoje suas forças armadas estão muito melhor equipadas do que há poucos anos. O som de tanques em movimento, o cheiro de combustível de aviação, e a textura de equipamentos de última geração estão se tornando rotina. Ainda há trabalho, mas os sinais de progresso são claros. O aumento de mão de obra e a modernização da infraestrutura estão em andamento, impulsionadas por uma determinação crescente. E quanto à aliança? NATO, segundo Pistorius, ainda é poderosa. Seus sistemas de dissuasão são robustos. As forças convencionais e até nucleares estão prontas para agir. No entanto, o que realmente preocupa é a aceleração desse esforço de modernização. A sensação de que o perigo está mais próximo, maior do que nunca, se torna uma realidade angustiante. A questão é, estamos realmente preparados? Ou o tempo implacável estará do lado de quem agir mais rápido? Imagine uma Europa calmamente vivendo seus dias quando, de repente, uma sombra escura se aproxima. Os sinais de uma ameaça crescente são cada vez mais claros. A ameaça de uma invasão russa pode acontecer antes do que imaginamos, até 2028 ou, quem sabe, já em 2025. Você consegue sentir a tensão no ar? Cheiros de medo e sons de passos apressados nos corredores militares. Mas o mais chocante vem a seguir. Especialistas alertam que o momento de agir urgentemente é agora, antes que seja tarde demais. Nos bastidores das decisões de defesa, novas estratégias estão sendo traçadas. A Alemanha, Polônia e outros países da Europa aceleram suas compras de armas e reforçam suas fronteiras a passos largos. Mas será suficiente? A verdade é que o tempo é inimigo. Mesmo Rússia, com suas perdas em combate, continua produzindo armamentos em quantidade assustadora. Quase 6 meses de guerra na Ucrânia mostraram o que uma nação pode causar de devastação. E o que ainda está por vir? Uma ameaça que cresce silenciosamente, mas com um potencial destrutivo incomparável. Sabemos que Putin não planeja parar por aí. Em discursos recentes, o presidente russo deixou claro que seus planos vão além da Ucrânia, mirando diretamente as nações da OTAN. Seus arsenais, capazes de produzir em 3 meses o que toda a Europa faz em um ano, estão cada vez mais perigosos. O medo real não é apenas uma invasão surpresa, é a preparação silenciosa para uma guerra total. E o tempo está escorrendo entre os dedos de quem tenta se preparar. Agora. Uma reviravolta chocante. Há indicações de que os políticos e militares já reconhecem que o pior pode chegar antes do esperado. Informações de várias fontes afirmam que a ameaça pode se concretizar já em 2028, ou até antes. Uma corrida contra o relógio começou, enquanto o som das estratégias de defesa ressoa como um alerta urgente. A questão é, seus países estão prontos para o que vem pela frente? Ou o silêncio antes da tempestade será nossa última lembrança de paz? O que realmente estamos fazendo para impedir uma catástrofe global? A resposta pode determinar o destino de milhões. Imagine a cataclysm folding a mere breath away. Russia's armies, now powered by implacable swarm of drones and long-range missiles, threaten to strike not just near the borders, but potentially hundreds of miles into Europe. Cities like Warsaw, capitals like Brussels, could they fall under sudden attack? Recent incidents revealed a startling vulnerability. A handful of Russian drones crossed into Polish airspace. NATO scrambled jets, but only managed to shoot down 4. Imagine the chaos. What happens when a relentless wave of hundreds of drones comes pouring in overnight? Europe's defenses are strained, reliably on their heavily maneuvered anti-air systems, yet cracks are showing. Russia's new aerial strategy is about direct confrontation anymore. It's a silent dead revolution, massive swarms of UAVs, missiles capable of hitting distant targets, all designed to overwhelm.
They can file salvois at major European cities, attack without warning, with speed and precision that leave defenders scrambling. Poland and the Baltic states are painfully avary, they must upgrade their defenses fast. They look to Ukraine, the lone expert battling daily against Russian drones. Their resilience, their innovations, are a blueprint for survival. Germany, too, recognizes the new battlefield. Their prime defense contractor, Rheinmetall, including €8.5 billion due to produce artillery shells massive, explosive gifts of destruction. Already, Germany is restructuring its military, merging command centers for faster decisions, pushing new branches dedicated to cyber and hybrid threats. Preparing for an unseen enemy that operates in the shadows and skies alike. The question loans, how soon before Russia's drone armies and missiles reach Europe's heart? Could it be 2028, 2029, or even sooner? The window for preparation is shrinking rapidly. This looming threat shift the entire landscape. The very concept of East and West blurs, its destination versus the growing shadow of Russian firepower. And as the sounds of distant engines grow louder and the cold wind of war brushes against windowpanes, one thing becomes painfully clear: Europe is on the brink. The question is if another attack will come, but when? The stakes are higher than ever. Are we truly ready to face the storm? Esteja preparado para uma ameaça que pode acontecer mais cedo do que você imagina. O mundo está à beira de uma crise global. A NATO está de olho no horizonte. E a possibilidade de uma guerra com a Rússia pode surgir antes de 2030. Você consegue imaginar o que isso significa para o futuro? A previsão é alarmante. Até mesmo em 2028 a invasão pode estar ao alcance. Especialistas alertam que a Rússia já está acelerando sua preparação. Com a produção de dezenas de milhares de tanques, sistemas de mísseis e drones de alta tecnologia, o Kremlin está se fortalecendo. E o mais assustador, a curva de avanço da ameaça só promete acelerar. Tudo indica que a guerra já começou, mesmo que ainda não tenha começado oficialmente. Os sinais são claros: drones que evoluem a cada mês, estratégias de sabotagem e uma corrida frenética por modernização militar. Os especialistas afirmam que as tensões podem explodir a qualquer momento. Como você se sentiria se amanhã as sirenes começassem a soar? Imagine sons de helicóptero sobrevoando, o cheiro de combustível, a sensação de nervos à flor da pele. Prepare-se, porque a realidade pode estar muito mais próxima do que parece. Se o mundo continuar indiferente, estaremos todos diante de uma reviravolta chocante, uma invasão silenciosa, guerreando na sombra, que pode transformar a paz em caos em um piscar de olhos. E a maior revelação? Não é uma ameaça distante. É uma ameaça que já está no horizonte, se aproximando rápido, muito mais rápido do que qualquer um esperava. Quando você perceber, talvez seja tarde demais. Prepare-se para o inesperado. Porque a guerra que não queríamos pode estar prestes a começar. A ameaça de uma invasão russa antes de 2030 deixou de ser uma possibilidade distante. Agora, especialistas e autoridades alertam: pode acontecer bem mais cedo do que imaginamos. Estudos recentes mostram que enquanto muitos acreditavam que a fase mais perigosa começaria daqui a 2 anos, já há sinais de que a maré de conflito se aproxima a passos largos. O clima tenso é palpável, sons de sirenes, o cheiro de poeira e a sensação de que algo grande está prestes a acontecer. Será que a Europa tem tempo suficiente para se preparar? Ou a próxima crise já está batendo na porta? Após meses de silêncio relativo, novas informações assustam. A previsão de que a Rússia só poderá lançar um ataque em 2030 pode estar completamente equivocada. Outros analistas, baseando-se em relatórios de inteligência, acreditam que o risco é muito maior, que a ameaça pode se concretizar ainda em 2028. A cada dia que passa, o calendário do medo encurta, e o horizonte de paz se torna uma lembrança distante. Imagine por um momento, o som do vento entre os edifícios de uma cidade europeia. Uma sensação de inquietação toma conta, enquanto as forças de segurança alertam. A janela para uma ofensiva rápida está se fechando. E a pergunta mais angustiante fica no ar. Estamos realmente prontos para o que virá? Quem aqui consegue ouvir o silêncio estranho que anuncia a tempestade? A questão não é mais se, mas quando. Com a economia russa se transformando em uma máquina de guerra, a produção de armas dispara. De acordo com os mais recentes relatórios de inteligência, o país já fabrica em 3 meses o que toda a NATO produz em um ano. Entre tanques, mísseis e drones de alta velocidade, a ameaça se torna concreta. E o pior, estima-se que a Rússia possa estar a apenas 5 anos de uma ofensiva definitiva contra as nações do leste europeu.
A cada dia, as evidências se acumulam. As forças de defesa da Europa estão cada vez mais em alerta. Mas será que essa preparação será suficiente? Ou estamos apenas adiando o inevitável? Como uma sombra que cresce, a dúvida assombra. O próximo movimento russo também poderá ser um golpe que mudará tudo e nós estaremos prontos. Uma porta de silêncio se abre e com ela, a pergunta que ninguém ousa fazer em voz alta. Até onde a ameaça pode chegar? Você já imaginou um conflito global à porta de casa? Segundo especialistas, a guerra entre a NATO e a Rússia pode acontecer muito antes do que pensamos, talvez até já em 2026. Isso mesmo, em apenas 3 anos, as tensões podem explodir, e um confronto que parecia distante se tornará real e imediato. O ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, revelou que grande parte da Europa pode ter vivido seu último verão de paz por um bom tempo. Uma realidade assustadora, mas que todos os países europeus e a aliança da NATO precisam encarar de frente, se quiserem sobreviver ao que está por vir. Tudo começou com uma entrevista, no dia 15 de novembro, em homenagem ao 70º aniversário das Forças Armadas Alemãs. Inicialmente conversaram sobre a situação das forças militares do país e o trabalho de Pistorius, mas a conversa rapidamente mudou de foco. Ameaças emergentes, interesses imperiais, e a figura de Vladimir Putin se tornaram o centro do debate. Você consegue imaginar o que se passa na cabeça de Putin? Segundo Pistorius, ele não esconde seus sonhos de poder absoluto. Uma visão onde a liberdade e a ordem que conhecemos desaparecem. E ele não está sozinho nessa ameaça. Outros líderes europeus e a própria NATO têm alertado para um perigo real e cada vez mais próximo. Mais de uma vez, o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, pediu aumento nos gastos militares e modernização das forças de defesa. Os alarmes de Zelensky, presidente da Ucrânia, são claros. Ele afirma que a Europa é fraca, despreparada, e que Putin planeja uma invasão maior, possivelmente até em 2030. Mas a realidade está mudando rápido demais. A produção russa de armas é impressionante. Em 3 meses, eles fabricam o que toda a NATO produz em um ano. Poderosas armas já estão prontas para serem usadas a qualquer momento. Um ataque pode acontecer mais cedo do que imaginamos. A ideia de uma invasão em 2030 se tornou uma esperança, e não uma previsão real. Agora, especialistas dizem que o pesadelo pode começar já em 2028. O tempo para se preparar está se esgotando. Qual será o próximo passo? Países como a Alemanha, Polônia e outros já estão acelerando suas ações. Investimentos recordes, novas estratégias, aumentos de gastos militares, todos se movem para garantir a defesa. Mas a questão que fica no ar, estamos realmente prontos? O que mais falta fazer para impedir essa ameaça que se aproxima a passos largos? Se Putin decidir atacar, ninguém está seguro. Os soldados, as tropas e as nações inteiras podem se encontrar em meio a uma guerra devastadora, que mudará tudo para sempre. Você está preparado para o que pode estar chegando? A hora de agir é agora. A ameaça de guerra entre a NATO e a Rússia está mais próxima do que imaginamos. O primeiro disparo pode acontecer antes do esperado, talvez já em 2026. Isso não é um alerta qualquer, é algo que europeus e aliados precisam encarar de frente. A tensão está no ar, e o tempo está se esgotando. Você consegue sentir o peso na atmosfera? O ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, revelou uma dura realidade. Em uma entrevista emocionante, ele afirmou que grandes partes da Europa podem ter vivido seu último verão de paz por um bom tempo. O frio na espinha aumenta ao imaginar que a calmaria foi apenas uma ilusão, e que uma nova tempestade se aproxima silenciosa, mas letal. Você já se perguntou se estamos realmente preparados para o que vem por aí? Durante a conversa, Pistorius falou sobre o atual estado das forças militares alemãs. Ele descreveu uma infraestrutura praticamente abandonada e números de soldados já bastante reduzidos. O peso da negligência por décadas pesa sobre os ombros da Europa. Mas a maior revelação vem de seu alerta direto. Vladimir Putin não faz segredo de seu sonho imperial. Seus planos não escondem a intenção de destruir nossa liberdade, nosso modo de viver, nossa segurança. Como reagir? A velocidade com que tudo acontece é assustadora. As palavras do ministro ecoam por toda a Europa e pela aliança da NATO. Líderes como o secretário-geral Mark Rutte insistem que os países aumentem seus investimentos militares. Zelensky, presidente da Ucrânia, também dá sinais de que a ameaça real está mais perto do que imaginamos. Ele alertou que uma invasão russa pode acontecer já na próxima década, e sua voz é um grito de alerta. Você consegue sentir o medo no ar, enquanto os sons de sirenes e o cheiro de incerteza preenchem cada espaço vazio? Recentemente a preocupação se intensificou.
Vladimir Putin continua produzindo armas em ritmo acelerado. Ao longo de 3 meses, a Rússia fabrica o equivalente ao que toda a NATO produz em um ano. Seu esforço bélico é gigantesco. Tanques, veículos blindados, mísseis Iskander, tudo pronto para uma ofensiva. Dentro de 5 anos, ele poderia estar pronto para atacar. E o que estamos fazendo? Continuamos a assistir, hesitando, enquanto as horas passam como tiros disparados na direção da nossa segurança. Até mesmo especialistas dizem que essa guerra pode começar antes do que se pensa. Alguns afirmam que o ataque pode ocorrer já em 2028. Outros alertam que não há mais o que esperar, que a trégua já acabou. A aliança estava pensando em um cenário de 2030, mas a realidade sugere que a batalha pode começar a qualquer momento. A sensação de que estamos na ponta de uma garrafa de pólvora se torna cada vez mais palpável. Será que estamos realmente prontos para o que nos espera? E o mais inquietante, Putin não escolhe seus alvos aleatoriamente. Os países bálticos como Letônia, Estônia e Lituânia estão na mira. Mas na verdade, qualquer nação da NATO poderá ser alvo de uma agressão premeditada. Não há mais espaço para ilusões. A hora de agir é agora, antes que seja tarde demais. O que você faria se estivesse no centro dessa tempestade? A decisão de nossa resistência determinará o futuro de toda a Europa. A ameaça de uma invasão russa se aproxima mais rápido do que imaginamos. Você consegue sentir o peso dessa realidade? Países como Dinamarca, Letônia e Estônia estão alarmados. Eles dizem que a Rússia pode estar pronta para desafiar o artigo 5 da NATO, algo que poderia acontecer antes de 2030. Mas e se eu te dissesse que essa ameaça é ainda mais iminente? Alguns especialistas acreditam que a Rússia pode estar a apenas 3 anos de lançar um ataque totalmente inesperado. Imagine o som de tanques em movimento, a pressão crescente no ar. Como um terremoto silencioso, a economia russa se transformou, priorizando armas e equipamentos militares. Momentos de calma e esperança não passam de ilusão. Se a paz em Ucrânia se firmar, ela apenas atrasará, não deterá, o acúmulo de armas. O que isso significa? Que a próxima ofensiva pode acontecer a qualquer momento sem aviso prévio. E quem seriam os alvos? Segundo analistas, os 3 países bálticos, Letônia, Estônia e Lituânia, seriam os principais. Mas não para por aí. Putin não atacará apenas projetos específicos. Essa será uma investida contra toda a NATO e a União Europeia. Imagine a tensão enquanto o som de alertas ecoa e as tropas se preparam. A questão que fica é, estamos realmente prontos? Alguns países já estão aprimorando suas defesas, aumentando investimentos e modernizando suas forças armadas. Outros ainda ficam na segunda fila. Mas há exemplos que inspiram esperança. Por exemplo, Polônia lidera com uma dedicação impressionante, destinando 4,7% do seu PIB para a defesa em 2025. A Alemanha também despertou, após ser resistente por anos. Days after the Russian invasion of Ukraine, Olaf Scholz anunciou um aumento expressivo no orçamento militar, chegando a mais de 2% do PIB, uma mudança profunda na postura daquele país. Antes, a Alemanha investia apenas 1,5%, sustentando uma visão pacifista herdada de tempos passados. Mas a ameaça mudou tudo. A invasão ilegal de Putin rasgou essa ilusão. E o que mais mudou? A estrutura militar alemã. O Bundeswehr, que antes tinha 2 unidades de comando, agora opera sob um único centro. Além disso, a defesa cibernética ganhou destaque, transformando-se numa 4ª força militar. Carros de combate, caças, drones, tudo sendo modernizado em ritmo acelerado. Na mira estão novos tanques principais de batalha, veículos de combate e, claro, mais helicópteros. Essa guerra não é mais uma ameaça distante. É uma sombra crescente que paira sobre toda a Europa. Os sons de combates e os cheiros de incerteza já estão se fazendo presentes. O que será preciso acontecer para que a Europa se una de verdade? Quanto tempo ainda temos antes que a próxima tempestade nos atinja? A resposta está no ar, e ela pode chegar mais cedo do que pensamos. A ameaça de uma invasão russa se aproxima mais rápido do que imaginamos. Você consegue sentir o peso dessa realidade? Países como Dinamarca, Letônia e Estônia estão alarmados. Eles dizem que a Rússia pode estar pronta para desafiar o artigo 5 da NATO, algo que poderia acontecer antes de 2030. Mas e se eu te dissesse que essa ameaça é ainda mais iminente? Alguns especialistas acreditam que a Rússia pode estar a apenas 3 anos de lançar um ataque totalmente inesperado. Imagine o som de tanques em movimento, a pressão crescente no ar. Como um terremoto silencioso, a economia russa se transformou, priorizando armas e equipamentos militares. Momentos de calma e esperança não passam de ilusão. Se a paz em Ucrânia se firmar, ela apenas atrasará, não deterá, o acúmulo de armas. O que isso significa?
Que a próxima ofensiva pode acontecer a qualquer momento sem aviso prévio. E quem seriam os alvos? Segundo analistas, os 3 países bálticos, Letônia, Estônia e Lituânia, seriam os principais. Mas não para por aí. Putin não atacará apenas projetos específicos. Essa será uma investida contra toda a NATO e a União Europeia. Imagine a tensão enquanto o som de alertas ecoa e as tropas se preparam. A questão que fica é, estamos realmente prontos? Alguns países já estão aprimorando suas defesas, aumentando investimentos e modernizando suas forças armadas. Outros, ainda na dúvida, ficam na segunda fila. Mas há exemplos que inspiram esperança. Por exemplo, a Polônia lidera com uma dedicação impressionante, destinando 4,7% do seu PIB para a defesa em 2025. A Alemanha também despertou, após ser resistente por anos. Dias após a invasão da Ucrânia, Olaf Scholz anunciou um aumento expressivo no orçamento militar, chegando a mais de 2% do PIB, uma mudança profunda na postura daquele país. Antes, a Alemanha investia apenas 1,5%, sustentando uma visão pacifista herdada de tempos passados. Mas a ameaça mudou tudo. A invasão ilegal de Putin rasgou essa ilusão. E o que mais mudou? A estrutura militar alemã. O Bundeswehr, que antes tinha 2 unidades de comando, agora opera sob um único centro mais ágil. Além disso, a defesa cibernética ganhou destaque, transformando-se numa 4ª força militar. Carros de combate, caças, drones, tudo sendo modernizado em ritmo acelerado. Na mira estão novos tanques principais de batalha, veículos de combate e, claro, mais helicópteros. Essa guerra não é mais uma ameaça distante. É uma sombra crescente que paira sobre toda a Europa. Os sons de combates e os cheiros de incerteza já estão se fazendo presentes. O que será preciso acontecer para que a Europa se una de verdade? Quanto tempo ainda temos antes que a próxima tempestade nos atinja? A resposta está no ar. E ela pode chegar mais cedo do que pensamos. Imagine estas nações com as forças militares mais poderosas do mundo, cada uma se preparando para um confronto que pode acontecer a qualquer momento. O que acontece quando as armas mais modernas estão sendo desenvolvidas em tempo recorde? Você já pensou que a guerra do futuro será uma batalha de armas combinadas, tanques, aviões, ciberespaço e drones sem pilotos? Prepare-se para uma revolução silenciosa e irresistível. Eu me lembro de um dia, ao caminhar pelo mercado local, sentir o cheiro de pão quente e o som das conversas ao fundo. Agora, imagine a mesma sensação de urgência e movimento na evolução das forças armadas ao redor do mundo. Na entrevista recente, um alto funcionário europeu revelou que a tecnologia de drones muda a cada 2 a 3 meses. Uma velocidade surpreendente. É como se a inovação estivesse acelerando, quase como uma corrida insana. Se as nações continuarem a esperar, seus estoques de armas estarão obsoletos antes do próximo contato de batalha. Você já pensou como os países estão repensando suas estratégias? Em vez de acumular milhões em drones antigos, eles estão se unindo às empresas para criar novos modelos. Desde o começo, usuários e desenvolvedores trabalham lado a lado para garantir que esses equipamentos possam ser produzidos rapidamente em caso de conflito. E se esses avanços estão acontecendo em solo europeu, imagine o que Rússia e Ucrânia fazem na linha de frente. Esses países estão continuamente aprimorando seus brinquedos mortais, apresentando drones cada vez mais sofisticados, capazes de realizar ataques profundos e operações de ataque a partir de plataformas avançadas. A questão é, até onde eles podem chegar? Com inteligência artificial integrada, o céu não será mais o limite. No horizonte, países europeus já estudam como ultrapassar a Rússia, tornando-se líderes na tecnologia de drones. Afinal, o cenário de guerra mudou radicalmente. E aqui está o detalhe mais assustador. Dentro de um ano, os drones sobre Donetsk poderão ser completamente diferentes daquele que você conhece hoje. Cada avanço tecnológico traz uma nova ameaça, uma nova estratégia, uma nova guerra. E você, já parou para pensar no próximo passo dessas nações? Como elas vão se preparar para defender suas fronteiras, seus povos, seu futuro? Portanto, a pergunta que não quer calar: quais serão as próximas armas que decidirão o destino de uma batalha global? A resposta pode estar nas mãos de engenheiros, soldados e nações que se arriscam em uma corrida sem volta pelo controle do futuro militar. A ameaça de uma invasão russa antes de 2030 deixou de ser uma hipótese remota. Especialistas e autoridades agora afirmam, ela pode acontecer mais cedo do que todos imaginam. Estudos recentes revelam que enquanto muitos achavam que o pior ainda viria daqui a 2 anos, sinais explícitos indicam que o conflito se aproxima rapidamente. O clima no ar é de tensão máxima, sirenes cortando o silêncio, o cheiro da poeira entrando pelas janelas, e a sensação de que algo gigantesco está prestes a acontecer. A Europa está realmente preparada?
Ou o próximo episódio de crise já está ao virar da esquina? Depois de meses de aparente calmaria, novas informações aterrorizantes surgem. A previsão de que a Rússia só atacaria em 2030 agora parece uma lembrança distante. Outros especialistas, respaldados por relatórios de inteligência, dizem que o risco é muito maior, que a agressão pode acontecer já em 2028. O calendário do medo está se encurtando a cada dia. Por detrás das portas fechadas, uma corrida contra o tempo se desenrola. Imaginem o som do vento carregando a tensão entre as ruas vazias de uma cidade europeia. Uma inquietação tomou conta de tudo. Será que estamos realmente prontos para o que vem por aí? Ou estamos apenas adiando a tragédia que se aproxima? Quem aqui consegue ouvir a quietude sinistra que anuncia a tempestade? Não se trata mais de si, mas de quando. A economia russa, como uma máquina de guerra, dispara sua produção de armamentos. Relatórios recentes indicam que em 3 meses, eles produzem o equivalente ao que toda a NATO fabrica em um ano: tanques, mísseis e drones de alta velocidade. E o pior de tudo, estima-se que a Rússia esteja a apenas 5 anos de uma ofensiva decisiva contra as nações do leste europeu. Cada nova peça de evidência aumenta a pressão. A defesa europeia está no limite. Mas será que essa corrida contra o tempo será suficiente? Ou estamos apenas adiando o inevitável? E enquanto as forças de segurança se preparam, uma sombra maior cresce no horizonte. A dúvida que assombra a todos: qual será o próximo movimento russo? Uma ofensiva de dimensões inimagináveis, capaz de mudar tudo em uma única ação. E a pergunta mais inquietante permanece: até onde essa ameaça pode chegar? Quem terá a coragem de enfrentar o que está por vir? Prepare-se, o silêncio antes da tempestade está quase se rompendo, e ninguém sabe ao certo qual lado do horizonte essa tormenta vai atingir primeiro.